A vida não termina com a morte. O enigma da alma. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Alma em Evolução. Aqui nós refletimos juntos sobre espiritismo progressista, ciência da alma e a certeza consoladora de que a vida não acaba com a morte. Se você gosta de aprender com pesquisadores que trataram o espiritismo com seriedade e amor à verdade, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com seus amigos. E mais, deixe nos comentários o tema que você gostaria que a gente abordasse nos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para mantermos esse espaço vivo, construído em conjunto. Agora, vamos para a reflexão de hoje, que promete trazer luz e esperança para todos nós. A grande pergunta da vida e da morte. O tema de hoje é daqueles que mexem com a alma da gente. A alma sobrevive à morte? Evidências científicas, segundo Delane. Eu começo perguntando a você: já se questionou o que realmente acontece depois que deixamos este mundo? Será que a consciência apaga como uma chama que se extingue? Ou será que continuamos a viver em outra dimensão, carregando conosco tudo o que somos e aprendemos? Essa questão não é apenas religiosa, é uma questão universal. Desde a antiguidade, filósofos, sábios, religiosos e, mais recentemente, cientistas têm buscado uma resposta. Durante muito tempo, falar em alma imortal era visto como um assunto exclusivo da fé. Mas, a partir do século XIX, com Allan Kardec e os pesquisadores que o seguiram, começou uma nova fase. A fase de olhar para os fenômenos da alma com os olhos da ciência. É aqui que entra Gabriel Delane, discípulo e continuador das ideias de Kardec, e um dos maiores defensores da união entre ciência e espiritismo. Delane não se contentava em apenas acreditar. Ele queria provar, com fatos, com observações, com testemunhos controlados, que a alma realmente sobrevive à morte. E é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Nós vamos entender quem foi Gabriel Delane e qual foi a importância do seu trabalho. Quais foram as evidências que ele reuniu sobre a imortalidade da alma? Como ele aplicou a ciência para analisar fenômenos espirituais? Que tipo de casos ele estudou para confirmar que a consciência sobrevive? E por fim, o que tudo isso significa para nós, que ainda estamos nesta caminhada terrena? Então, prepare-se. Vamos mergulhar em uma reflexão que vai nos trazer não apenas conhecimento, mas também conforto, confiança e esperança. Quem foi Gabriel Delane, o cientista da alma? Para entendermos a grandeza das ideias de Delane, precisamos conhecer um pouco da sua vida. Gabriel Delane nasceu em 1857, na França, num período em que o espiritismo começava a ganhar força, graças ao trabalho de Allan Kardec. Seu pai, Alexandre Delane, era amigo pessoal de Kardec, o que fez com que Gabriel crescesse em contato com essas ideias desde muito cedo. Mas Delane não foi apenas um seguidor. Ele era um homem de espírito científico, rigoroso, metódico. Desde jovem, decidiu que iria estudar os fenômenos espirituais com a mesma seriedade com que se estuda a física, a química ou a biologia. Ele escreveu várias obras importantes, entre elas O Espiritismo perante a Ciência, 1885, A Alma é Imortal, 1889, A Evolução Anímica, 1895, Pesquisas sobre a Mediunidade, 1897. Nessas obras, Delane sempre buscou reunir fatos, experiências e testemunhos que demonstrassem que a consciência não desaparece com a morte. Ao lado de nomes como Camille Flammarion, Ernesto Bozano, William Crookes e Alfred Russel Wallace, Delane foi parte de um movimento de cientistas que abriram seus laboratórios e suas mentes para investigar o invisível. Ele foi também presidente da União Espírita Francesa e dedicou sua vida a divulgar e a aprofundar o espiritismo científico. O diferencial de Delane é que ele queria dar à humanidade certeza e não apenas esperança. Ele dizia: a fé deve caminhar de mãos dadas com a razão, e a sobrevivência da alma não deve ser apenas um dogma, mas uma verdade demonstrável.
Por isso, hoje, mais de um século depois, seus escritos continuam vivos, trazendo respostas para uma das perguntas mais antigas da humanidade. O método científico aplicado ao invisível. Você pode estar pensando, mas como se pode aplicar ciência a algo que não é material, como a alma? Delane dizia que a alma pode não ser visível diretamente, mas se manifesta em fenômenos que podem ser observados, descritos e comparados. Assim como o vento não é visto, mas sentimos seus efeitos, a alma também se manifesta em sinais que a ciência pode investigar. Ele se baseava em 3 pilares: repetição dos fenômenos. Se um fenômeno pode ser observado várias vezes, sob condições diferentes, ele merece ser estudado. Controle crítico. É preciso afastar fraudes, ilusões, erros de percepção e auto-engano. Registro rigoroso. Cada fato deve ser documentado, comparado e analisado. Com esse método, Delane estudou as manifestações mediúnicas como escrita automática, voz direta e materializações. Os relatos de identidade quando espíritos se apresentavam e davam informações verificáveis. As experiências de desdobramento em que pessoas relatavam sair do corpo e observar fatos à distância. Delane sempre buscava diferenciar o que era fruto da mente do médium e o que era manifestação real de um espírito. Esse cuidado o tornou respeitado até mesmo por quem não acreditava no espiritismo. Ele afirmava: a sobrevivência da alma não é uma questão de fé cega, mas de fatos que se impõem à razão. As provas de identidade dos espíritos. Um dos aspectos mais importantes dos estudos de Delane foi a prova de identidade dos espíritos. Ele se perguntava: como saber se aquilo que vem através de um médium é realmente de um espírito desencarnado e não apenas da imaginação? Para responder, analisou casos em que os espíritos traziam informações desconhecidas pelo médium, mas confirmadas depois por familiares ou documentos. Exemplo: um espírito se comunicava e mencionava detalhes de sua vida, nomes de parentes, circunstâncias de sua morte ou fatos íntimos que só pessoas próximas conheciam. Quando essas informações eram verificadas e confirmadas, ficava claro que não vinham da mente do médium. Delane reuniu inúmeros relatos desse tipo, mostrando que as comunicações não eram invenção, mas diálogos com inteligências reais, que continuavam vivas após a morte. Esses casos foram comparados a investigações policiais. Havia dados objetivos, nomes, datas, locais, e quanto mais verificações se faziam, mais sólido ficava o conjunto de provas. Ernesto Bozano, outro grande pesquisador, reforçou esses estudos ao analisar comunicações espontâneas, em que os espíritos revelavam fatos desconhecidos de todos os presentes, mas comprovados depois. Para Delane, essas provas de identidade eram fundamentais, porque demonstravam que a consciência sobrevive com sua memória, sua personalidade e sua individualidade. Não se tratava apenas de uma energia vaga, mas de um ser humano continuando a viver em outro plano. O desdobramento, a alma em ação fora do corpo. Outro campo de estudo que apaixonava Delane eram as experiências chamadas de desdobramento ou projeção da consciência. Médiuns e pessoas comuns relatavam a sensação de sair do corpo, principalmente durante o sono ou em estados de transe. Nessas ocasiões, descreviam lugares distantes, conversavam com pessoas ou viam acontecimentos que depois eram confirmados como verdadeiros. Para Delane, isso era uma prova de que a consciência pode se desligar temporariamente do corpo físico e continuar atuando. Ele via o desdobramento como um ensaio da morte. O corpo repousa, mas a alma continua viva, lúcida e ativa. Se isso pode ocorrer em vida, é natural concluir que, quando o corpo se desliga definitivamente, a alma segue sua trajetória. Esses relatos de desdobramento mostravam que a alma não depende do cérebro para existir, mas apenas se utiliza dele enquanto está encarnada. Esse tipo de fenômeno é tão relevante que continua sendo estudado até hoje, inclusive em pesquisas modernas sobre experiências de quase-morte. A contribuição dos cientistas da época, Delane não estava sozinho nessa busca pela verdade.
Ele caminhava junto de outros grandes nomes que também se dedicaram a estudar a vida após a morte. William Crookes, físico inglês, realizou experiências rigorosas com médiums de efeitos físicos, como Florence Cook. Ele registrou materializações completas, inclusive fotografadas, confirmando a existência de entidades além da matéria. Alfred Russel Wallace, co-descobridor da teoria da evolução ao lado de Darwin, declarou publicamente que o espiritismo era a maior descoberta de sua vida. Camille Flammarion, astrônomo e amigo de Delany, estudou fenômenos de aparições e manifestações após a morte, afirmando que a sobrevivência da alma era uma realidade. Ernesto Bosano, italiano, reuniu milhares de casos de comunicações mediúnicas e experiências psíquicas, sempre com espírito analítico e científico. Delany valorizava esses testemunhos porque mostravam que o espiritismo não era crença de ingênuos, mas estudo de homens cultos, sérios e dedicados à ciência. Esses cientistas ajudaram a legitimar a pesquisa espiritual diante da comunidade acadêmica. E todos eles chegaram a conclusões semelhantes. A alma sobrevive, a vida não termina com a morte. O que tudo isso significa para a nossa vida? Até aqui falamos sobre estudos, provas e experiências. Mas afinal, o que tudo isso significa para nós, que estamos aqui vivendo nossas lutas do dia a dia? Delany dizia que acreditar na sobrevivência da alma muda completamente nossa forma de viver. Se sabemos que a vida continua, percebemos que nossos atos têm consequências que vão além desta existência. Não há como escapar da responsabilidade moral. O que fazemos de bom ou de mal, carregamos conosco para o futuro. Se entendemos que a morte é apenas uma passagem, encaramos com mais serenidade a perda de entes queridos. A saudade continua, mas acompanhada da esperança do reencontro. Se confiamos que a alma sobrevive, enfrentamos as dificuldades com mais coragem, porque sabemos que nada é em vão. Tudo o que aprendemos, todo o amor que cultivamos, tudo isso segue conosco. Essa certeza também nos consola diante das desigualdades do mundo. Muitos sofrem e outros parecem viver sem problemas. Mas, diante da lei divina, todos estamos em evolução. Não há privilégios eternos nem castigos sem fim. Há aprendizado contínuo em muitas vidas. O espiritismo progressista, representado por Delany e outros, nos mostra que a imortalidade não é apenas uma esperança vaga, mas uma certeza que se apoia em fatos. E sabendo disso, a vida ganha um novo sentido. Viver para amar, para evoluir, para servir. O espírito é eterno. A jornada continua. Chegamos ao final de mais uma reflexão aqui no Alma em Evolução. A pergunta que nos guiou foi: a alma sobrevive à morte? E a resposta, segundo Gabriel Delany e tantos outros estudiosos sérios, é clara. Sim, a alma sobrevive. As provas de identidade dos espíritos, as experiências de desdobramento, os testemunhos de cientistas renomados, tudo aponta para a mesma conclusão. A vida não acaba no túmulo. Essa certeza nos traz consolo, mas também responsabilidade. Consolo porque sabemos que nada se perde, que os laços de amor permanecem, que um dia reencontraremos aqueles que partiram. Responsabilidade, porque entendemos que cada ato, cada escolha, cada palavra, tem reflexo em nossa caminhada eterna. Delany nos ensina que fé e razão devem caminhar juntas. E o espiritismo progressista nos mostra que a morte é apenas um capítulo na grande história da alma. Agora, antes de encerrar, eu te peço, deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal Alma em Evolução, se ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber nossas próximas reflexões. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares. E não esqueça de deixar nos comentários os temas que você gostaria de ver aqui. Esse canal é construído junto com você. Que Jesus nos abençoe e que os bons espíritos nos inspirem sempre. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.